Fala, turma! JP está chegando para mais uma aula de Química Analítica, trabalhando, né, constante do produto de solubilidade, KPS ou KS, tá? E envolvendo atividade iônica. Com isso, precisamos trabalhar com coeficiente de atividade, conhecer a solubilidade dessas espécies em meio à solução, a partir das suas informações de enunciado. Vem comigo, ei, presta atenção nessa questão aqui, ó. Calcule a solubilidade do cloreto de prata. Você tem um sal chamado cloreto de prata, branco, insolúvel, né? É precipitado lá na solução, ou seja, é insolúvel, ok? E aí você tem o que dele aqui entre parênteses? O produto de solubilidade. Nós precisamos conhecer, na verdade, as concentrações de solubilidade destas espécies. Veja só, você vai ter aqui o KCl em equilíbrio com seus próprios íons na proporção de 1:1. Cl menos 1. Claro que isso aqui está em solução aquosa. Aí você coloca aqui o estado físico, aqui está em meio aquoso e aqui também, certo? 1:1. Perfeito? Então aqui você tem o que? Um cloreto de potássio. Quer que calcule a solubilidade deste sal na solução de quanto? 0,001 mol por litro, depois 0,01 e 0,1 mol por litro. Veja que as concentrações estão o quê? Aumentando. Se está aumentando as concentrações, vai aumentar a força iônica. Que a força iônica é determinada pela somatória dos produtos entre cargas e concentrações. As cargas elevadas a seu quadrado. E aí, o que é que você vai ter aqui? KPS, vamos montar aqui que o KPS é igual o produto de seus íons. Olha aí, K mais vezes o seu íon Cl menos. Tudo pizza? Você tem o quê? O produto de solubilidade. O que é que nós vamos buscar? A solubilidade deste sal. Nestas concentrações que vocês estão vendo. Aí, para isso, precisamos escrever a constante do produto de solubilidade em função da atividade iônica. Tudo ok? Nós precisamos achar a solubilidade. Para isso, precisamos achar coeficiente de atividades individuais. De quem? De quem nós vamos encontrar? Das espécies que estão em solução. Tá? Nós vamos encontrar aqui a solubilidade real destas espécies aí. Tanto da prata, né, quanto também do cloreto. Nessa, vamos aqui. KPS é igual, aqui eu vou escrever em forma de atividade iônica. Atividade iônica de quem? Do potássio, vezes atividade iônica de quem? Atividade iônica do cloreto. Tudo pizza? Aí você lembra que essa atividade iônica dessas espécies aí, elas precisam ser colocadas em função, atividade iônica, em função das suas concentrações reais, vezes o seu gama I. Correto? Então, eu vou trocar isso aqui, ó, para você, dizendo assim, ó, deduzindo a fórmula aqui para vocês. Aí depois a gente parte para o cálculo, tá ok? Ó, KPS é igual atividade iônica. Atividade iônica em função do potássio. Concentração do potássio. No caso, corrigindo aqui, tá, pessoal? Da prata. Aqui é da prata. Ok? Então, aqui... a gente troca, né? De tanto falar de potássio, prata, etc. Então, aqui você vai ter a concentração da prata vezes
o seu coeficiente também de atividade, vezes, vou trocar de corzinha, tá? A atividade iônica do cloreto é a concentração do cloreto, vezes o quê? O seu gama cloreto. Gama aí. Olha aí que top. E aí, vamos jogar para o lado de cá? Para essa parte aqui, para terminar a dedução. Então, veja só, esse KPS, ou KS, é igual. Ó, a prata vezes o cloreto, você já está vendo aqui em cima que eu vou ter uma outra constante. E eu vou ter uma outra constante aí para vocês, que vai ser do KPS. Eu vou ter uma outra constante aí que nós vamos montar ela em função da solubilidade. KPS é igual. Esse KPS aqui nós vamos ter, ó, a prata e o cloreto, nós não sabemos aqui a sua real solubilidade, ó. Certo? Nós vamos descobrir essa real solubilidade deles. Porque o cloreto de prata, eu tenho apenas o produto de solubilidade. Esse KPS aqui. Certo? Mas eu não sei qual é a solubilidade do íon prata e do íon cloreto na solução. É tanto que o problema pede, calcule essa solubilidade, envolvendo estas concentrações que vocês têm aqui no enunciado. Então, primeiro nós estamos montando uma equação para chegar a esse cálculo aí de solubilidade das espécies. Vocês estão vendo que é importante, né? Então, o que é que acontece? Eu vou trocar aqui essa solubilidade por essa. E vou manter o quê? O gama prata vezes a solubilidade do cloreto, vezes o seu gama Cl menos. Tudo pizza? Então, KPS é igual a S ao quadrado vezes o coeficiente da prata vezes o coeficiente do cloreto. Tá quase lá, tá, pessoal? O quadro tá pequeno, mas vamos determinar bem aqui nesse cantinho. Deixar a expressão montada bem aqui. Olha só. O inverso da potência. Vamos jogar o S para cá? Ó, aqui eu tenho potenciação. Então, se eu jogar ele para cá, vai ficar S é igual a raiz quadrada de quem? Ó, raiz quadrada de quem? Do KPS dividido pelo gama, ou coeficiente da prata, vezes o coeficiente do cloreto. O que é que você tem até aqui? A expressão para determinar a sua solubilidade do cloreto de prata. Então, o que é que eu preciso para determinar? O KPS, que ele já me forneceu, eu poderia ter te dado já a fórmula direta. Mas eu gosto de mostrar os passo a passo. É o importante. E aí, dividido pelo produto dos dois coeficientes. Aí eu aplico o quê? Equação de Davis e resolvo a parada para encontrar o quê? Os coeficientes de atividade de cada um deles. E para calcular o coeficiente de atividade, o que é que você tem que encontrar? Força iônica, analisando as concentrações. Tudo pizza? Então vamos lá. Olha só, para você apagar isso aqui, espero que vocês tirem aí um print e analise bem o que é que foi trocado aí, tá? Nessas variáveis. É importante esse passo aí. Vou deixar a fórmulazinha aqui no cantinho e vamos utilizar o espaço aqui. Olha lá, tá? Vou deixar aqui no cantinho. E agora, turma, a primeira concentração aqui que nós vamos utilizar. Ó, força iônica do cloreto de prata
Você sabe que o cálculo é 1 sobre 2. Concentração de quem? A concentração do íon potássio, que vai ser o quê? 0,0001, vezes a carga do íon prata, que é mais 1 ao quadrado, mais a concentração do íon cloreto, que também é a mesma, vezes a carga do cloreto menos 1 ao quadrado. Tudo pizza? E aí, o que é que você vai fazer? Que 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado é 1, soma esses dois, dá 0,002, dividido por 2, você acha a sua força iônica de 0,0001, o quê? Molar. Ou 1 vezes 10 elevado a menos 4. Tudo pizza? Vai lá. 1 vezes 10 a menos 4. Então, significa que a força iônica para essa concentração é a mesma. E para essa também é a mesma, ou seja, 1 para 1. Concentração real é igual à sua força iônica. Então, vamos determinar as equações de Davis. Vamos aplicar aqui as equações de Davis para poder a gente encontrar os coeficientes de atividade. Porque a força iônica aqui, ó, é 10 a menos 4. Então, a lei limite de By-Hickel vai a lei limite de By-Hickel, ó, lei limite de By-Hickel vai até 0,01 molar. Então, ali é a força iônica. Aí você tem a outra lei limite dele estendida, que é maior que 0,01 e menor que 0,05. É 5 10 a menos 2. E a de Davis é menor que 0,5. Então, vou aplicar aqui, ó, menos log do coeficiente de atividade da prata, que é igual, vou aplicando aqui para vocês, a equação de Davis, tá? A equação de Davis, 0,51 vezes a carga da prata mais 1, e aí vem aquela parte toda, né? Vem aquela parte toda que às vezes o quadro não vai caber. Aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue apertar o cantinho aqui direito do quadro. Então, você tem aqui, abro 2 parênteses, raiz quadrada da força iônica. 1 vezes 10 a menos 4. Fecho um parêntese. Aqui eu vou abrir um parêntese. Deixa eu pegar aqui mais para trás, para dar espaço. 1 mais raiz quadrada de 1 vezes 10 a menos 4. Fechou. Menos 0,2 vezes 1 vezes 10 a menos 4. E aí eu pego canetinha diferente para mim poder fechar os 2 parênteses aqui, como eu abri 2 lá no início. Agora resolve tudo isso aí fazendo favor e multiplica aqui. Só faz com a científica. Então vamos lá. Abre 2 parênteses, raiz quadrada de 1 vezes 10 elevado a menos 4, fechou parêntese, dividido, abriu parêntese, 1 mais raiz quadrada de 1 vezes 10 a menos 4, fechou parêntese, menos, abriu parêntese, 0,2 vezes 1 vezes 10 a menos 4. Fechou? 2 parênteses é igual tudo aquilo ali obtido foi de 7,9 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 0,51. Então, aqui você tem menos log do coeficiente de atividade da prata pela equação de Davis igual a 4,9
0,02 vezes 10 elevado a menos 5. Ok? Vamos aplicar antilog. Coeficiente da prata é igual a 10 elevado a concentração aqui do coeficiente negativo. Menos 4,02 vezes 10 a menos 5. Ok? Então, vamos lá. Pego 10, elevo a negativo, abro parêntese, 4,02 vezes 10 elevado a menos 5. Fechou parênteses, igual 0,99. Então, o coeficiente aqui vai ser igual 0,99. O que é que você encontrou? O coeficiente de atividade da prata, que é o mesmo de quem? Do cloreto. Já que a proporção é menos 1 e só muda a carga, com o cloreto é menos 1. Mas quando você aplicar o menos 1 aqui, ó, em módulo, o resultado ele vai ser o mesmo. Então, os dois coeficientes aqui têm o mesmo valor, na proporção de 1 para 1. Tá? Você achou os coeficientes, não achou? Então, agora nós vamos encontrar o quê? A solubilidade, porque tem que substituir aqui, ó. Os coeficientes encontrados, ok? Você tem que substituir aqui para extrair essa raiz quadrada. Né? Então, vamos apagar aqui a parte de cima, fazendo favor. Vamos encontrar a parte ali de cima para finalizar o exercício. Então, para finalizar o exercício, meu netinho tá doido para aprender química também, pessoal. Aí vem para cá. Solubilidade é igual. Raiz quadrada. Olha só, quem é aqui o KPS? O KPS, lá no início, ele forneceu que é 1,8 vezes 10. 1,8 vezes 10 a menos 10. Vezes 10 elevado a menos 10. Então, você tem aquele valor que é o KPS aqui, ok? Analisando aqui embaixo na fórmula que você tem. Ó, olha lá embaixo, a fórmula lá. Ok? Então, vamos substituir. O coeficiente de atividade da prata foi 0,99 vezes 0,99. Isso é igual. Isso aqui é o mesmo que elevar ao quadrado, tá, pessoal? Não tem problema, não. Você fazer direto ou, sabe, passo a passo. Então, vamos aplicar lá raiz quadrada, abre parêntese, 1,8 vezes 10 elevado a menos 10. Fechou parêntese. Dividido, abre outro parêntese. 0,99 ao quadrado. Fechou parêntese, igualou 1,36 aproximadamente, 1,36 ou 37, vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro menos 1, ok? Você achou lá a solubilidade de quem? Do cloreto de prata. Resposta final ali, cloreto de prata. Certinho? Então, você chega à sua conclusão do cloreto de prata ali. Se você passar uma linha aqui e a gente só buscar aqui, às vezes, umas informações relacionadas, você poderia ter o quê? KPS, que é igual. Aí você tem KPS, você tem a concentração de quem? Da prata, lembra? Vezes a concentração do íon cloreto. Com isso, o KPS aqui vale 1 vezes 10, 1,8 vezes 10 a menos 10. E o AG mais vezes o CL menos passa a ser x ao quadrado. Tá? Por quê? Digamos que eu não sei a solubilidade de fato. A solubilidade aqui eu não sei de fato, que aqui vai ser x
e aqui vai ser x, resolvendo a x ao quadrado. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 1,8 vezes 10 elevado a menos 10. Então, vamos buscar aqui essa informação para ver quanto que dá. Raiz quadrada de 1,8 vezes 10 elevado a menos 10. Fechou parênteses, é igual 1,34 vezes 10 elevado a menos 5. O que é isso aqui? Para você comparar ali, ó. Olha a informação que você tem lá. Certo? Então, ali, ó. 1,34. Vezes 10 a menos 5. Fiz uma maneira direta. Sem envolver o quê? Os coeficientes de atividade. Para a gente buscar uma estimativa. 1,34. Olha quanto você encontrou. Andou por todos esses caminhos. Olha quanto você chegou na solubilidade do cloreto de prata. 1,37. E aqui é 1,34. Uma diferença? Pouca, mas tem. Tá? Mas eu aconselho você fazer todo o cálculo envolvendo o que? Os coeficientes de atividade que você é mais preciso. Então, a solubilidade deste sal é de 1,37 vezes 10 elevado a menos 5. Então, finalizamos aí a solubilidade usando esta concentração. Então, você viu que começou com uma força iônica pequena, de 10 a menos 4, e você teve uma solubilidade também baixa. Então, à medida que aumenta a concentração, aumenta a força. E vai aumentando a solubilidade. Com isso, os coeficientes, eles tendem a dar uma diminuída. Como você viu, 0,99, ele é sempre menor que 1. Ele tende a 1, para buscar. Isso o quê? Uma concentração igual ao a sua concentração de atividade iônica igual à concentração sua real, que é fornecida no exercício. Beleza? Então, o que é que você tem aqui? Você tem a primeira parte feita com a concentração. Ok? Finalizamos aqui. Vamos para a segunda parte desse exercício. Que aí você já viu a maneira de resolver. Você já viu a maneira de resolver. Agora, a concentração, ela é de 0,01. Então, é como se nós tivéssemos aqui a letra B, nessa questão aí, que você está trabalhando comigo, a questão de número 20, né? A questão de número 20. Então, diz o seguinte, agora eu tenho o cloreto de prata a 0,01 molar. Lembrando que a dissociação do cloreto de prata vai originar estes íons, prata mais, Cl menos. Bom, a força iônica aqui, você já tem que é de 0,01 molar. 0,01 molar. Certo? Então, tem um limite aqui de até a lei de barriga. Então, eu tenho agora essa aplicação aí, 0,01 molar. Beleza? E lembrando que a tua fórmula é solubilidade é igual a raiz quadrada de quem? Da constante do produto de solubilidade dividido pelos coeficientes individuais da prata e os coeficientes individuais do cloreto. E se a proporção aqui você já sabe que é 1 para 1, então eles aqui vão ser iguais elevado ao quadrado. Beleza? Então precisa achar o que? A solubilidade. O produto de solubilidade, que é o KPS, você também já tem fornecido no exercício. 1,8 vezes 10 a menos 10. Já temos este valor lá. Então, essas são as informações que nós já temos. O que é que precisamos encontrar? Os coeficientes de atividade. Como a força iônica foi 0,01,
Então, eu vou obedecer a lei limite de Barrichello. Tá? Vou aplicar a lei limite de Barrichello. Então, ó, lei limite de Barrichello. Então, lá vou eu. Menos log da concentração dos coeficientes de atividade prata, 0,51, vezes a carga da prata, que é mais 1, vezes a raiz quadrada da força iônica. Olha aí o que é que você tem. A lei limite de Debye-Hickel. Ela é na força que você tem de 0,01. Sempre se atentar àqueles limites que nós temos da lei limite de Debye-Hickel. Soluções diluídas, né? Onde a força iônica ela vai até o valor de 0,01 molar. Então, eu tenho a constante, a carga ao quadrado e a raiz quadrada da força iônica. Menos log do coeficiente de atividade da prata é igual. Vamos resolver isso em tudo. Calculadora. Raiz quadrada de 0,01, fechou? Dá 0,1 vezes 0,51. Aí você encontrou aqui 0,051. Coeficiente de atividade da prata vai ser igual ao mesmo coeficiente de atividade do cloreto, que vai ser log do coeficiente na base 10. Então, isso aqui é 10, eu elevo a 0,051, negativo. Tá? E aí você tem isso aqui igual a, então, 10 elevado a menos 0,051. Fechou parêntese, apertou igual 0,89. Então, você encontrou aqui o quê? Coeficiente de atividade aproximadamente para as duas espécies, 0,89. Utilizando a lei limite de Barrichello, porque eu tenho que fazer valer a força iônica para esse meio. É o limite. Já fala por si só limite. Então, agora eu venho nesta fórmula aqui e troco os coeficientes por 0,89. E aplico e resolvo o problema. E acho a solubilidade. Tá? Fazendo aqui embaixo, então, vai ficar assim, ó. Solubilidade é igual. Quanto que é o KPS? Ó. 1,8 vezes 10 a menos 10, dividido por 0,89 elevado ao quadrado. Pega a sua calculadora científica e vamos nós. Abre raiz quadrada, abriu parênteses, de 1,8 vezes 10 elevado a menos 10, fechou, dividido, abriu parênteses, 0,89 ao quadrado, fechou, igual 1,69. 1,69 vezes 10 elevado a menos 5 molar. Então, você encontrou a solubilidade do cloreto de prata com essa solução de 0,01. Beleza? Aí, se você calculasse a raiz quadrada de 1,8 vezes 10 a menos 10, né? Tipo assim, o KPS é o mesmo, é 1,8 vezes 10 a menos 10. Você calcula a raiz quadrada desse aqui para ver o que é que você encontra e compara ao valor ali encontrado a solubilidade. Como eu fiz na primeira. Raiz quadrada de 1,69 vezes 10 elevado a menos 5. Estou fazendo aqui. Bateu, deu 4,1. Vezes 10 a menos 3. Então, quer dizer, já muda, né? Então, aí você aplicou aqui o quê?
a lei limite. Na outra, nós aplicamos debaixo limite. E se você não obedecer a força iônica para cada equação, tem uma diferença aí. Então, 0,89. Já que a carga aqui é a mesma. Se aqui é mais 1, eu posso trocar o menos 1, que é do cloro, e elevar ao quadrado. Ou seja, vai ser também igual para o cloreto. O mesmo valor que você encontrou para a prata. Então, encontra 1,8 vezes 10 a menos 10, dividido pelo produto dos dois, que vai dar o quê? O mesmo valor elevado ao quadrado. Olha só a solubilidade, quanto que é? 1,69 vezes 10 a menos 5. Então, você encontrou a solubilidade. Certo? Aí, compara com a primeira que você obteve, a solubilidade da primeira. Então, você vai vendo que vai aumentando a força iônica, vai aumentando a concentração e vai tendo uma maior solubilidade. Então, você compara e cruza essas informações. Para aí, está finalizado. Essa primeira aí também já está finalizada na concentração que você tem de 0,01. Tudo agora a gente apaga e faz na concentração, aqui agora, de 0,1. Olha lá. Então, agora passa a ser 0,1 molar. Então, a força iônica também passa a ser 0,1, proporção de 1 para 1. O KPS é o mesmo. Tá lá, 1,8 vezes 10 a menos 10. A fórmula aqui é a mesma. Coeficiente de atividade, 0,1. Então, vamos ver qual lei que você aplica quando os coeficientes de atividade ali você tem 0,1. Então, ela é menor que 0,5. Então, vou aplicar o quê? Davis. Então, vou aplicar a equação de Davis. Para encontrar o quê? Os coeficientes de atividade. Beleza, pessoal? Então, seguindo a viagem, é lá, menos log, você vai aplicar aqui a equação de Davis, do coeficiente de atividade da prata, que vai ser igual a 0,51, vezes a carga, que é mais 1, vezes toda aquela estrutura que nós já estamos, o quê? Acostumados. Olha aí. Aí aqui você vai abrir dois parênteses e jogar a raiz quadrada de quem? Da força iônica. 0,1. Abrir parêntese, 1 mais raiz quadrada de 0,1. Fechou. Menos 0,2 vezes força iônica de 0,1. Dois parênteses fechados, 2 no início também. O resultado multiplica por tudo isso aí. Menos log do coeficiente de atividade da prata é igual. Calculadora científica, para que a gente encontre, olha lá, vamos lá, abra dois parênteses, abri, raiz quadrada, 0,1, fecha parêntese, dividido, abre parêntese, 1 mais raiz quadrada de 0,1, fechou, menos, abriu, 0,2 vezes 0,1. Dois parênteses fechados. Bateu o dedo, 0,22. Vezes 0,51. Que é igual 0,11. 0,11. Aproximadamente. Aí você vem e aplica o antilog, que é 10 elevado ao valor encontrado com sinal negativo. Como se aqui você multiplicasse por menos 1. Positivo aqui passa a ser negativo. Ok? Aí com isso você tem coeficiente de atividade é igual ao coeficiente de atividade do cloreto, que vai ser igual a esse valor. 10 elevado a menos, abriu parêntese, 0,112, fechou, bateu, 0,77. 0,77.
Os coeficientes de atividade lá encontrados. 0,77. E agora, vamos para aquela fórmula que está aqui, ó, esperando a gente. Apagar aqui essas informações e já uso aqui substituindo no cantinho para achar a solubilidade. Solubilidade é igual a raiz quadrada do KPS, que você já tem lá no exercício. Olha lá. Ok? Dividido pelo produto, que é 0,77. Então, 0,77 elevado ao quadrado. Então, solubilidade é igual. Resolvendo aquela parte lá, você chega ao final do problema. Raiz quadrada de, abriu parênteses, 1,8 vezes 10 elevado a menos 10. Fechou? Dividido, abriu parêntese, 0,77 ao quadrado, fechou parênteses, igual. Encontrou 2,26 vezes 10 elevado a menos 5 molar. Você acabou de encontrar a solubilidade do cloreto de prata a esta concentração. Então, o que é que nós podemos dizer aqui para vocês? Que nesses 3 exercícios resolvidos, A, B e C, esse aqui foi a letra, apagar aqui para não ficar confuso, na hora que você for analisar, isso aqui é a letra C da questão 20. O que é que eu quero dizer para você? Quando você pegou as 3 concentrações que tinha, aumentou a concentração? Aumentou. Aumentou a força iônica na proporção? Aumentou. O que é que foi que você observou no cálculo final de solubilidade? A solubilidade também foi aumentada. Então, por isso que eu digo, o aumento da força iônica em meio salino provoca um aumento de solubilidade. E o que é que acontece com os coeficientes de atividade? Diminui. Os coeficientes de atividade diminuem. Então, se você tem aqui a prata mais e tem o cloreto menos, quem é que vai ficar em volta aqui? Eu vou ter, claro, em água, né? Aqui eu vou ter o quê? H+, vou ter H+, que é o hidrônio, né? H+. Do lado de cá, eu vou ter, em torno do íon, OH-, OH-, vai bloqueando, certo? OH-. Então, o que é que acontece? Esse aumento aqui de íons circundando o cloreto e a prata faz com que esses coeficientes, essa atmosfera iônica em torno, ela diminua. Da mesma forma que a atividade iônica também tende a diminuir. Por quê? Comparado às concentrações iniciais, essa atividade parece ser menor que essa, porque ela vai estar aprisionada. E aí não tem como ter tanta disponibilidade para poder eles se juntarem novamente. Mas tem uma quantidade ainda disponível, que nós chamamos de atividade analítica, né? A atividade iônica ainda disponível para colidirem, ter uma interação. Então, isso é o que ocasiona. A solubilidade, mesmo sabendo que esse cloreto de prata ele é insolúvel em água, então, à medida que aumenta a concentração, aumenta a força, vai aumentando também o quê? Solubilidade dele. Naquela proporção, né? Pouca, mas vai aumentando, certo? Essas são as suas discussões e comparações. Tudo pizza? Então, essa questão 20, estamos encerrada, como ele pediu na questão, discutir esses resultados obtidos, tá? Com efeito salino. Então, tá mais do que comentado aí com vocês. É igual aquela análise gráfica, quando aparecem os gráficos, um gráfico que apareceu aí, que a gente já discutiu. Então, à medida que vai aumentando a força iônica, o que é que acontece? O coeficiente de atividade cai. Aquelas curvas descendentes vai mostrando queda no coeficiente de atividade em função do efeito salino. E quanto maior a carga do íon, mais volumoso for o íon, né, seja ele sulfato ou seja ele cátion, né, ou aniocátion, o que é que acontece? Ainda há uma queda muito maior das espécies aqui, ó, dos coeficientes.
E se eu aplicar esses coeficientes para achar a atividade, também vai ser diminuída. Eu pego o quê? A concentração, 0,1, e multiplico pelos coeficientes. Certo? Neste caso ali, eu posso ter a concentração 0,1 vezes 0,77. Eu vou achar o quê? Uma concentração bem menor quando comparada à real que é fornecida para vocês, que é de 0,1 molar. Então, a solubilidade encontrada foi de 2,26 vezes 10 a menos 5. Né? Pode ver que todas as outras manteve 10 a menos 5. E o que muda aqui? Esse número. Aí você olha se ele é maior ou menor.